Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensam as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, do que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa live hoje, celebrando esta Santa Missa, o 22º domingo do tempo comum. Quero convidar a você a ativar este aviãozinho para compartilhar este nosso vídeo, para chamar mais pessoas para rezar conosco neste momento. Então tem um aviãozinho aqui, então ative esse aviãozinho então, para convidar as pessoas a celebrar conosco. Hoje, o último domingo do mês de agosto, estamos encerrando o nosso mês vocacional e celebrando hoje o Dia Nacional pelos Catequistas. Estou oferecendo, estamos rezando juntos, a Igreja no Brasil, estamos rezando juntos pelos nossos catequistas, que também possam ser um sinal de testemunho, amor e graça para dar também a semente da fé aos nossos jovens, às nossas crianças e também aos nossos adultos. Então, quero agradecer você, catequistas, a todos os catequistas também, aqui do meu Instagram, das minhas páginas, das minhas redes sociais. Então, coloco também vocês em oração. No último domingo, nós meditamos e contemplamos e refletimos a meditação do Evangelho que nos lembrava a confissão de fé de Pedro. Pedro, que confessava a sua fé em Jesus, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo. Este mesmo Pedro, aonde, confirmando que Cristo era o Messias, hoje, pelo mesmo Jesus, pelo mesmo Cristo, é repreendido. Jesus, de uma maneira grosseira, quando nós olhamos o Evangelho de hoje, parece que Jesus, ele se dirige a Pedro de uma maneira grosseira, de uma maneira bem dura, lhe dizendo que Pedro age não como um homem de Deus, não como um homem que tem o seu pensamento elevado a Deus, não a um homem que é temente a Deus. E temente a Deus não quer dizer que a gente tem que ter medo de Deus. Nós precisamos tirar essa concepção errada que quem teme a Deus tem que ter medo de Deus. Não é medo de Deus, nós precisamos aprender a respeitar a Deus. E o que é respeitar a Deus? Respeitar a Deus, é respeitá-lo como nós respeitamos os nossos pais. Respeitar a Deus é tributar o nosso culto, o nosso carinho, é fazer
experiência de filho que respeita o pai, ou seja, que escuta o pai. Quantas vezes, a gente tomou nesta vida, principalmente quando a gente era jovens, decisões tão imaturas, tão erradas, porque nós não escutamos a voz dos nossos pais, quando nós não ouvimos a voz da experiência e da sabedoria. A mesma coisa diante de Deus, quando eu não escuto a sua voz, quando eu não me deixo guiar por Deus, pela vontade de Deus, eu tomo decisões na minha vida, muitas vezes precipitadas. E estas decisões impulsivas e precipitadas me levam muitas vezes a caminhos diferentes, a caminhos tumultuosos, conflituosos, que eu poderia ter evitado se eu me colocasse de uma maior docilidade diante a graça e a misericórdia de Deus. Assim, Pedro não raciocinou no Espírito. Pedro raciocinou como um homem mortal, como um homem limitado. E assim somos nós, que muitas vezes pensamos com a nossa mente humana e não refletimos com a nossa racionalidade espiritual. Não estamos abertos à docilidade do Espírito Santo. Jesus repreende duramente a Pedro, porque o teu pensamento é um pensamento do mundo. Os discípulos estavam contentes, os discípulos estavam alegres, porque estava vendo aquele homem, Jesus, fazendo os seus milagres, afrontando os poderosos, estando próximo daquelas pessoas que estavam sendo maltratadas, aquelas pessoas excluídas, Jesus que passava fazendo bem. Mas chegou a hora do confronto, Jesus começou a descortinar a sua missão diante daqueles discípulos, diante daqueles apóstolos, que ele deveria sofrer muito, que ele deveria ser rejeitados pelos mestres da lei, que deveria sofrer na mão dos anciãos, que deveria passar pela morte, mas que haveria de vencer e ressuscitar no terceiro dia. Ora, Pedro achou impossível. Como? Como que vão te matar? Como que você vai passar por tudo isso se você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lembra no Evangelho a mesma passagem lá diante de Jesus Cristo, pendurado na cruz, os homens gritavam, os fariseus, os anciãos, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí da cruz. Esta também era a mentalidade de Pedro. Não, você não vai ser crucificado, você é filho de Deus. E Jesus o repreende duramente, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E ele conclui: quem quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. E é preciso, então, agora, que nós possamos tomar esta nossa decisão. Se nós queremos, de fato, sermos discípulas e discípulas de Cristo, vamos sofrer, como nos diz a leitura do profeta Isaías. Muitas vezes nós vamos ser alvos de zombaria, nós muitas vezes vamos ser alvos de ataques, nós muitas vezes vamos ser maltratados, nós muitas vezes vamos ser caluniados. Veja, há pouco tempo atrás, dizia também na última semana que a igreja cristã, católica, lá no Vietnã tem sofrido perseguições. Então logo nós também sofreremos perseguições. Nós seremos perseguidos, maltratados, achincalhados, execrados em praça pública, mas seduzidos pela palavra de Deus, pela palavra que nos dá força, pela palavra que nos liberta, pela palavra que nos justifica, no amor de Deus, nós teremos forças para caminhar, se nós de fato renunciarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo, sem medo, porque nós temos em Cristo aquele que é a providência absoluta. Mesmo diante dos nossos sofrimentos, Ele nos dará força para continuar a missão e jamais nos cansar no meio do caminho, que é próprio
da nossa natureza humana. O cansaço é próprio também, muitas vezes, das nossas limitações, a dúvida na fé. E isso é bom, porque tudo isso nos leva a uma purificação interior. E esta purificação interior é necessária para que a gente possa sair do nosso homem religioso, porque Pedro estava pensando justamente como um homem somente religioso. Exteriormente, é bom que passamos por algumas dificuldades, por algumas provas interiores e até mesmo exteriores para purificar a nossa fé, para renovar a nossa esperança, para nos dar mais força, mais coragem, para desejar o amor de Deus, para que juntos possamos atingir a maturidade do homem espiritual, que é o homem da fé, que é o homem interior, que é o homem que atinge a dimensão de Cristo. E a dimensão de Cristo é o coração no seu amor, que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo diante de todas as dificuldades desta nossa vida. Mas, digo de novo, é preciso renunciar a nós mesmos, é preciso olhar simplesmente a Jesus, porque muitas vezes as pessoas não querem renunciar a si mesmo, os prazeres, as riquezas, tudo isso, porque elas fizeram disso os seus ídolos, elas fizeram disso os seus anticristos. Também, quando alguém da comunidade cristã causa algum escândalo, é natural a gente ouvir dizer: eu vou deixar de ser católico? Não, porque você está o quê? Seguindo a Cristo ou seguindo ao homem? Quem é que você está seguindo? Se você está seguindo a Cristo, você vai olhar somente para Cristo e desejará que dar um testemunho de fé, um testemunho completamente contrário daquilo que os outros dão. Você dará um testemunho no amor, um testemunho da graça, e é preciso então que você possa renovar este desejo de ser um sinal de amor, de ser um sinal de esperança diante destes tempos que nós estamos vivendo, e saber distinguir o que é vontade de Deus e o que é também vontade dos homens, para que assim possamos verdadeiramente seguir em Cristo, em espírito, em verdade, em amor, em graça, em misericórdia, e jamais duvidar. E também temos a coragem de dar o nosso testemunho e saber que o que adianta nós ganharmos esta vida? As riquezas, os tesouros, a boa fama, mas perdemos tudo isso porque perdemos o reino dos céus, a eternidade. É preciso lembrar que Deus nos retribuirá segundo as nossas obras. Se eu amei mais, Ele me dará mais. Se eu amei menos, perdoei menos, Ele poderá não se lembrar de nós. Mas se eu fui despojado de toda a minha vaidade, despojado de toda a riqueza, de toda a traça que corrói, se eu fui capaz de ser um gesto concreto de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de amor e paz, neste reino das trevas que ainda nós vivemos, mas se formos capazes de transformar as realidades e não nos conformarmos com este mundo, Ele nos dará a eternidade. E a eternidade agora, quando eu permito que o meu coração já seja um céu antecipado, já seja um pedacinho deste reino dos céus, este reino de paz, justiça, amor e esperança no meio dos nossos irmãos. E assim vivemos no amor de Cristo. E jamais confiemos nas nossas próprias capacidades e nem confiemos nos homens. Nosso problema que eu vejo diante de muitas pessoas, é colocar muitas vezes até líderes religiosos no lugar de Deus e no lugar de Cristo. São pessoas, são homens tão falhos. Eu sou falho também, eu tenho as minhas limitações e as minhas dificuldades. Isto que é a idolatria. Quando eu tiro o Deus vivo e verdadeiro e coloco um ser completamente limitado no lugar, e aí eu me frustro, porque eu vejo que aquele homem não pode me oferecer aquilo que eu tanto necessito. E somente Deus
me pode oferecer. Que nós tenhamos o discernimento espiritual e que, novamente, o que eu tenho sempre dito nas nossas celebrações aqui, é que nós saiamos do nosso homem humano, o nosso homem religioso, para atingir o nosso homem espiritual, o homem da fé, o homem que age segundo não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E elevemos, caríssimos, as nossas preces. Vamos dizer: Senhor, saciai-nos com vosso amor.